Ok. Queridos, vamos orar para nós começarmos. A movimentação continua, mas a gente já começa sem problemas algum. Vamos orar. Senhor Deus, nós buscamos o Teu nome e Te damos graças, porque o Senhor está aqui nesse lugar. E a alegria que temos é a alegria que vem do Senhor. Nós queremos experimentar a riqueza da alegria que vem do alto, que vem do céu, a alegria que brota no coração de Jesus, a alegria que nos é prometida. Sobre nós. Continue fazendo isso, continue cuidando daqueles que te amam, daqueles que te servem, daqueles que te buscam. Enche, Senhor, o nosso coração do prazer que só o Senhor nos concede, por graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos concluindo, não sei se nós vamos necessariamente terminar hoje, né? Mas nós estamos no nosso último estudo aqui desse livro, né, Celebração da Disciplina. É um livro bem grossinho, então a gente teve bastante coisa para estudar, para ver aqui, né. Esse livro aqui é um best-seller. Essa edição aqui foi feita como celebração, porque ele chegou a 1 milhão de vendas, né? No dia que Edileia, minha escritora favorita, chegar a 1 milhão de vendas, imagina, gente, eu vou estar me achando, né? Esse aqui é a edição especial, né? Celebrando exatamente 1 milhão de vendas. É um livro que sobre espiritualidade, um clássico da literatura cristã, né? Quem não leu, né, muitos acompanharam, mas muitos só acompanharam aqui, nunca leram esse livro. É um livro que merece você comprar e ler devagar. É a segunda vez, é a segunda leitura que eu faço dele, né, agora para os nossos estudos aqui, e é um livro que vale a pena você ter e ler assim, refletindo. Ler devagar, não é aquele livro para você pegar e falar, nossa, vou ler numa sentada. Pode até fazer isso, mas esse livro é aquele livro que você tem que ler, pensar, refletir, né? Teve alguns desses capítulos aqui que me deu dor de cabeça, no sentido assim, poxa, ele está me confrontando nisso aqui, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que isso vai fazer diferença? Será que isso não vai fazer diferença, né? Então é um livro que vai cuidar da questão da nossa relação com Deus, do nosso crescimento espiritual. No primeiro semestre a gente tratou exatamente sobre isso, o nosso crescimento em maturidade, o nosso crescimento espiritual, né? Estudamos o livro Crescimento na Graça, de Jerry Bridges. Os jovens estudaram Pecados Intocáveis do mesmo autor. Nós estudamos o Crescimento na Graça, né, de Jerry Bridges, e aí estamos concluindo essa ênfase de crescimento, de amadurecimento espiritual, concluindo esse livro. Então, os dois livros, eles caminham juntos, eles tratam basicamente do mesmo assunto, logicamente com focos diferentes, né? E eu queria então que nós trabalhássemos essa última lição. No final a gente faz aquela revisão do livro todo, mas eu queria que nós trabalhássemos aqui algumas coisas. Agostinho, né, no meio católico conhecido como Santo Agostinho, para nós a gente prefere falar Agostinho de Hipona. Ele diz que o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Por que ele diz isso? Porque ele diz que nós temos motivos
Os motivos que nós temos de adoração, de celebração, de alegria é muito maior ou muito maiores do que qualquer outra razão ou razões para roubar essa nossa alegria, roubar os motivos de adoração e celebração que nós possuímos. Então, essa frase é a frase que abre o último capítulo aqui. Há uma coisa que eu esqueci de falar, de mostrar, chamar a atenção para vocês. O livro é Celebração da Disciplina. O último capítulo e a última disciplina é a disciplina da celebração. Ele faz um jogo de palavras aqui com o livro, né? E isso aqui é importante para a gente entender, né? Porque a celebração da disciplina tem a ver com aquelas decisões que eu tenho para poder me manter firme na fé, mas a disciplina da celebração é a disciplina da festa. É a disciplina do reconhecimento da bondade, da graça de Deus sobre nós. E eu me lembrei aqui agora de um outro livro que para mim é muito especial e talvez seja o livro que mais me chame a atenção sobre isso. Igreja, Comunidade do Perdão e da Festa. Usando a expressão aqui de Foster, seria Igreja, Comunidade do Perdão e da Celebração. A celebração aqui tem esse sentido de festa, de ser um povo alegre, de ser um povo que se alegra com aquilo que Deus fez, e a forma como Deus nos tem abençoado e nos tem sustentado, apesar de tantas lutas que nós enfrentamos. E aí vamos ao conteúdo, e eu sigo basicamente aquilo que está nesse último capítulo, e tentando chegar ao final para a gente encerrar hoje. Ele começa falando a respeito do exemplo de Jesus, que Jesus entra no mundo, e a primeira coisa, apesar de Jesus ter nascido numa manjedoura, de não ter encontrado um lugar legal para nascer, nem um hospital, enfermaria, hotel, nada disso, Jesus entra no mundo numa manjedoura, mas apesar disso, o nascimento de Jesus é revestido de anjos que cantam, que celebram, que anunciam o nascimento de Jesus. Quando Jesus ele sai também da sua vida pública, do seu ministério na terra, que conclui não na morte na cruz, mas na ressurreição. A gente tem que lembrar disso. A história de Jesus não termina na cruz, passa pela cruz, mas termina com a ressurreição e com a ascensão de Jesus, a subida de Jesus para os céus. E aí também é motivo de grande alegria para os discípulos. Todas as vezes que Jesus vai dizer para os discípulos, avisar para os discípulos de que ele seria traído, que ele seria crucificado, ele sempre dizia: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não se entristeçam com isso. Então nós temos que lembrar que o Evangelho, a própria vida de Jesus, traz no seu bojo essa percepção da celebração, da alegria, de que o Deus do universo, que o Criador do universo nos criou para a alegria. Isso não se confunde, isso aqui é um adendo que eu faço aqui, isso não se confunde com a consciência de que nós temos, de que o grande propósito do homem não é a alegria, é a glória de Deus, mas que Deus nos criou para a alegria. Deus nos criou para desfrutarmos do melhor que Ele fez, que Ele criou. Por que isso não é uma realidade até hoje? Por quê? Me respondam aí rapidamente. Quem fala? Por causa do pecado. Isso a gente sabe de cor e salteado, né? Por causa de Gênesis 3. Mas o homem foi criado para a alegria plena, e o grande propósito nosso deve ser recuperar, restaurar esse propósito inicial de Deus lá. Qual que será a grande manifestação da consumação? O retorno ao paraíso,
ao retorno a um lugar onde a alegria será plena, será perfeita, será completa, sem a intromissão do pecado, sem a intromissão do diabo. Aí a alegria será plena novamente. Por isso que paraíso e céu, na nossa linguagem, eles se confundem, porque será um lugar onde a alegria não será roubada de nenhum de nós. E Jesus deixa isso muito claro. Quando ele vai falar, ele vai começar o seu ministério lá em Cafarnaum, lá na sinagoga de Cafarnaum, e a primeira pregação pública de Jesus é essa. Jesus entra na sinagoga, eles pedem para que Jesus leia, e ele abre lá em Isaías, nós conhecemos esse texto, né? E ele vai dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, é o texto que ele lê lá de Isaías, né? Para trazer as boas novas aos pobres, me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor, da graça, da bondade de Deus. Aí ele fecha as escrituras, não como um livro, mas como um rolo, né? Fecha o rolo, devolve e diz: hoje se cumpriu essa palavra. A alegria está de volta. Por quê? Porque Deus está no mundo. Deus se tornou ao mundo de forma visível, pessoal, concreta, e Deus veio para restaurar, para consertar, para mudar. E aí, queridos, o próprio Senhor Jesus nos dá da bênção dele. No Antigo Testamento, queridos, e aqui nesse texto eu falo sobre a questão do jubileu, né? O ano do jubileu. O ano do jubileu era aquele ano no 50º ano de número 50, numa determinada contagem, e até hoje os israelitas, eles fazem essa contagem do jubileu, não celebram mais como era antes, mas o jubileu é uma grande manifestação dessa chegada de Jesus na terra. Por quê? Porque é o tempo, o jubileu era aquele tempo de que as dívidas eram perdoadas, aquilo que era vendido era devolvido à família original, os escravos eram libertados, as dívidas eram perdoadas. Então, de 50 em 50 anos, no ano do jubileu, havia essa grande festa, essa celebração, que deveria acontecer o ano todo. É interessante nós observarmos que esse ano do jubileu, né, tem o texto ali de Levítico 25, eu enviarei a minha bênção nesse tempo. Ou seja, Deus vai cuidar de tudo para tirar do nosso coração aquele peso de que nós somos responsáveis por nós mesmos, no sentido de não temos ninguém que faça por nós, então somos nós que temos que fazer. Não, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo a história para a nossa alegria, para o nosso prazer. A vinda de Jesus é um tempo de celebração do nascimento, da glória de Jesus, dessa presença de Jesus no nosso meio, e nós precisamos, queridos, experimentar isso. Tem um texto aqui em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que é um texto que a gente precisa lembrar dele sempre, né? Quando o povo lá está reconstruindo os muros de Jerusalém, e aí, olhem, e o povo está lá reclamando no meio de tudo aquilo, no meio do pecado, e Esdras agora está pregando a palavra, diz que o povo começa a chorar, tal, né? Agora, vejam o que Neemias diz, o versículo 9 termina dizendo: hoje é dia consagrado ao Senhor seu Deus. Aliás, antes, não se lamentem nem chorem num dia como este. Por quê? Porque hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus. E por que Esdras diz isso? Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Aí Neemias se levanta no versículo 10 e diz: vão
e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Esse é um dia consagrado ao nosso Deus. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Queridos, quando nós perdemos a alegria, nós nos enfraquecemos, nós ficamos tristes. Deixe-me dizer uma coisa: aprender piano, não vou falar, apesar que estavam no piano elétrico aqui, né? Essa turma aqui que está aprendendo música, vocês acham que eles gostam de música ou não? Ou eles estavam tocando ali na marra? Eu nunca vi músico tocar porque me obrigaram a tocar. Eu nunca vi. Quem toca por obrigação não vai para frente. Quem toca porque o pai mandou. Eu, quando eu era menino, contar aqui minhas estripulias, né? Quando eu era menino, eu aprendia, eu era aluno de piano. Era para eu ser um pianista excelente. Eu ia lá na casa da dona Eduarda, era minha professora, né? Esposa do Dr. Filgueiras, casal extremamente queridos lá na igreja e tal. Mas eu ia lá na casa da dona Eduarda, era uma preguiça de aprender, de estudar. Aí ela saía, deixava eu treinando lá, né? Aí, gente, eu jogava chiclete dentro do piano, já tinha bolita no bolso. Aí eu falava para meu pai e minha mãe que eu ia na escola, ficava na casa do meu primo para brincando. O que eu sei hoje de música? Nada. E ainda levei a maior surra da minha história, porque meu pai me descobriu um dia que ao invés de ir para a aula lá na dona Eduarda, eu fui para a casa do meu primo, e a dona Eduarda telefonou, né? A Jaime, deve ter falado com minha mãe, né? Parecido, Jonatas não vem na aula, não, ele saiu para ir, não, ele não chegou aqui. Aí o resto, resto, deixa para lá, né? Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a alegria, ela se transforma numa ferramenta de Deus para a gente fazer bem as coisas. A gente consegue ser bom naquilo que a gente faz, ainda que em algumas coisas a gente faça por obrigação, por responsabilidade, mas a gente é melhor naquilo que a gente faz com alegria. Por quê? Porque a alegria nos torna fortes. A alegria nos torna fortes na fé. Vem para a igreja na marra. Hoje eu não queria ir no culto. Você acha que o louvor vai ser legal? Você acha que o pastor vai pregar bem? Você acha que vai estar todo mundo legal? Claro que não, o culto vai ser horrível para você. Agora, tenha um dia que você tem, e nós falamos sobre isso esses dias atrás, uma santa expectativa para o que Deus vai fazer no culto. Nossa, que vontade de ir no culto hoje. Deus está colocando um negócio no meu coração que hoje vai ser bom. Hoje vai ser aquele negócio assim, ó, Deus vai falar comigo, o pessoal do louvor vai ser assim, ungido. O pastor, eu nem vou reconhecer o pastor. De palavra tão abençoada que vai ter hoje. O culto vai ser diferente para você. Por quê? Porque essa expectativa, essa alegria no meu coração em fazer as coisas, faz toda a diferença. Eu não vou lá não, porque vai ser ruim. Não, estou dizendo, mas gente, tem jeito. Agora, uma das coisas mais interessantes, queridos, para vocês verem que eu não estou exagerando, Deus decretou que pelo menos 3 vezes ao ano, no mínimo, Israel parasse tudo para fazer festa. Mas Deus não gosta que o povo trabalhe? Gosta. Mas Deus divide o ano em ciclos. Deus divide a semana num ciclo de 6 por 1.
né? O Congresso Nacional está discutindo, né, se vai ser 4x3 agora, 5x2, né, 4x3. Mas Deus, Ele diz, o ciclo ideal para o ser humano é 6x1. O homem trabalha 6 dias e descansa um. Um dia é para parar. Um dia é para não fazer nada. Mas hoje em dia, gente, que o mundo está correndo, o mundo é produtivo, todo mundo está atrás de dinheiro. E a gente, Deus diz, pare. E não é parar assim, nossa, que dia chato, que dia horrível. Não. Oi? Netflix. Não, gente. É dia de celebração e de festa. Agora, dentro do período de um ano, nós temos 3 festas principais em Israel. E essas festas duravam de domingo a domingo. Não é uma festinha de final de semana. Não é como a nossa Páscoa hoje, que é de sexta, sábado e domingo. Ótimo, 3 dias aí, né? De vez em quando coincide com o aniversário da cidade, fica melhor ainda, porque aí a gente ganha mais um dia, né? Mas beleza. Mas eram festas de uma semana. Começa num sábado, termina no outro sábado. Naquela época lá era no sábado, né? Por quê? Porque o povo tinha que parar. Tinha a festa das cabanas, ou a festa das tendas. Essa para mim é a que eu acho mais legal. Todo mundo tinha que morar em cabanas ou em tendas por uma semana. Mesmo se você não fosse para o deserto, montava uma tenda no quintal da sua casa, mas era para você sair de casa e acampar com a sua família. Gente, imagina a alegria dos meninos fazer um negócio desse. Chegou a festa das cabanas. Quando a gente faz aqui o Pra Macho, gente, os meninos ficam empolgadíssimos, não vê a hora de chegar o Pra Macho, porque a gente vai acampar. Gente, é festa, é festa. Do quê? Sim, pois é. Agora, todas as festas tinham propósitos. A Páscoa, por exemplo, qual que era o propósito da festa da Páscoa? Lembram? A libertação da escravidão do Egito. A festa dos tabernáculos. Lembram? Não, dos tabernáculos, é diferente das cabanas. Dos tabernáculos é lá das colheitas, as primícias, né? Que você celebrava o começo e o final, a celebração do ciclo agrícola, né? E a festa das cabanas, que era essa festa para celebrar e lembrar que por 40 anos eles caminharam no deserto e Deus cuidou de tudo. Então aquela festa era para quê? Para dizer, da mesma forma como Deus cuidou de vocês lá no deserto, que vocês não plantavam, que vocês não tinham onde comprar, que vocês não tinham o que fazer a não ser depender de Deus, não faltou nada para vocês. Lá em Deuteronômio diz que nem a sandália dos pés envelheceram, nem as sandálias ficaram velhas. Então, gente, são festas que têm objetivo. Não é festa pela festa, não é alegria pela alegria. Não, tem que ter objetivos e propósitos. E esses propósitos sempre focados em Deus, nos levando a confiar, a depender cada vez mais de Deus. E aí, o Foster ele vai desenvolvendo exatamente isso aí, a importância da festa. Tem gente que não gosta de festa. Tem gente que não gosta de festa. Tem gente que acha que é perda de tempo, é prejuízo, é gastar dinheiro à toa, jogar dinheiro à toa. Gente, festa a gente tem que aprender a celebrar e muito as coisas boas que Deus nos dá. A gente continua falando sobre isso. Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Gente crente, cheio do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é amor, alegria.
Segundo, na lista, e alguns dizem que essa lista do fruto do Espírito é uma lista em ordem de importância. Eu acho que não, né? Eu acho que não tem a ver com importância, tem a ver com uma série de coisas que vão acontecer conosco a partir do momento em que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas a alegria está ali, amor, alegria, paz, e aí vai desenvolvendo outras coisas. Queridos, alegria é fruto do Espírito. Então a alegria não é uma coisa pecaminosa, é uma coisa assim de quem não é crente direito. Não, mas o fulano lá diz que é crente, mas a alegria dele, né? Nem parece que é crente. Como assim, né? Eu sou de uma época, não sou tão velho assim, só um pouco, né? Mas que entrar na igreja, e eu acho que às vezes tem até um outro lado exagerado, né? Eu fiquei sabendo essa semana, né, que tem uma igreja que não importa nem onde, nem a cidade, que diz que durante o culto entra pipoqueiro no culto para vender pipoca para quem quiser, né? Isso aí é o exagero, é o fim da picada. Mas não é disso que a gente está falando. Mas eu cresci numa época que reverência era sinônimo de cara fechada. Isso aqui é ser reverente. Você fez assim, opa, você está sendo irreverente. Não, não é. Alegria é fruto do Espírito. E alegria, não, mas eu sou alegre só por dentro. Gente, coisa boa a gente não consegue segurar, não. Fala para o menino que acabou de ganhar um presente, aquele que ele desejou, eu vou te dar esse presente, eu sei que você vai ficar muito feliz, mas você tem que ficar sério, tá bom? Você não pode correr agora, gritar e brincar, não tem jeito, não adianta, porque a alegria é um elemento fundamental na nossa vida e na nossa história, queridos, né? Ele vai dizer aqui, né, uma frase que eu gosto dele, né, de que a alegria é o motor que nos mantém em funcionamento. Eu gostei disso aqui. Alegria como motor que nos mantém em funcionamento. Gente, eu tive um momento de depressão na minha vida. Quando a gente fica deprimido, o que a gente quer fazer? Nada. Você não quer fazer nada, você não tem ânimo, não tem disposição, não tem motivação, acha que não vale a pena, acha que tudo está sem graça. Nossa, que legal. Onde que a pessoa está vendo legal nesse negócio aqui? Não tem. Nossa, Jonatas, que joia. Joia o quê? E a gente vai ficando assim, vai entrando num buraco sem fundo. Gente, alegria é motor que nos leva para frente. Graças a Deus, Deus abençoou, Deus sustentou, Deus ajudou, e eu estou vendo aí os frutos e as bênçãos de Deus, e essa alegria que vem do Senhor. Não estou falando de nada pecaminoso aqui não, tá, gente? Não estou falando, não, vai para o carnaval, porque lá no carnaval é alegre. Não é disso que eu estou falando, mas essa alegria que vem do Senhor, queridos, ela nos move para frente, nos move a sermos os melhores crentes que nós podemos ser, e fazemos grandes coisas para o Senhor. Aí o Foster, ele vai trabalhar um outro aspecto. Ele vai falar da importância da alegria como esse motor que nos leva para frente, mas ele diz qual é o caminho para a alegria, para a gente chegar lá. E aí ele diz uma coisa, queridos, que é fundamental a gente entender: o caminho da alegria é o caminho da obediência. Mas a Bíblia, né? Como se a Bíblia fosse um tira-prazeres. Como se a Bíblia fosse uma coisa assim. Não, mas a Bíblia só proíbe. A Bíblia só fala do que não se pode fazer. Não é verdade, não é verdade. Quais são as coisas que a Bíblia diz não faça, que são ruins para nós? Vamos pegar nos 10 mandamentos, por exemplo: não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, e vem lá, uma lista de 10 ordens. Qual delas é ruim para nós?
Nós precisamos lembrar que o caminho da obediência a Deus é o caminho que gera no nosso coração uma alegria duradoura, uma alegria permanente que vai além das circunstâncias que a gente enfrenta. Então, essa alegria que Deus dá, queridos, não é uma alegria em que a gente pode fazer o que bem quiser, o que bem entender. Não é. Né? Sabe a história da Quaresma? A gente tem esse período, esse calendário da Quaresma, né? A Quaresma é o período que antecede a Semana Santa. E Quaresma vem de 40 dias. O que acontece 40 dias antes da Semana Santa? Carnaval. Por que isso? Porque a ideia é o seguinte, gente, Quaresma é um tempo de tristeza, é um tempo que a gente não pode comer carne, é um tempo que a gente não pode ter prazer, é um tempo que não pode fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos despedir. Aí a gente faz o carnaval, e no carnaval está tudo liberado, pode fazer o que bem entender. Aí a gente entra num período de 40 dias, que aí a gente fica triste, que a gente não come, que a gente jejua, que a gente faz isso, vai todo dia para a igreja e faz aquilo. Aí chega na Semana Santa, a gente está assim, ó, com o coração para... Isso não é bíblico, não. Isso não tem na Bíblia, não. Isso aí tem a ver com cultura, para tentar conciliar uma cultura secular, idólatra, uma cultura que tinha a ver com os costumes daquela época, para dizer, vamos tentar conciliar as coisas. A Semana Santa exige que a gente seja assim, só faça as coisas certas, que a gente seja bom, que a gente isso, mas vamos despedir? Aí a gente despede, aí a gente parte, e aí a gente vai repetindo isso. Não tem a ver com isso. A gente precisa ter consciência de que a obediência à palavra de Deus é o que vai gerar no nosso coração e vai nos dar garantia de uma alegria que vem de Deus. Essa autora, né, Hannah Smith, O Segredo de uma Vida Feliz, ela escreve, né, a alegria surge mediante a obediência a Cristo e é consequência da obediência a Ele. Sem a obediência, a alegria é oca e artificial. Seja excepcional. Deus pode produzir no meu coração uma alegria e um contentamento como fruto da obediência, apesar das circunstâncias e apesar de algumas tristezas, dificuldades e problemas que advêm da própria obediência à palavra de Deus. Às vezes, obedecer a palavra, ser obediente ao Senhor, às vezes pode produzir ou trazer consequências que no momento pode ser difícil. Por exemplo, você quer fazer um negócio e você está ali. Você tem duas pessoas interessadas, você é um deles e você está interessado em comprar alguma coisa. E você vai criar uma história para você levar vantagem e isso aqui ser seu. Mas se isso exige fugir da obediência à vontade de Deus, qual que vai ser a alegria para você? Eu vou perder isso aqui, mas eu vou ter a alegria da obediência à palavra de Deus, ao que Deus diz. E Deus vai cuidar do meu coração, porque eu perdi isso, mas não perdi o privilégio de ser obediente. No momento eu vou ficar triste porque eu não consegui isso? Talvez, dependendo do que se trata. Às vezes é coisa boa, às vezes não estou falando aqui de coisa pecaminosa não, né? Às vezes trata-se de coisa boa, que tem a ver com integridade. Mas eu não quero perder, ou não devemos perder a alegria de poder experimentar essa alegria que procede da obediência. E aí, queridos, pensando nisso, nós precisamos pensar nas disciplinas espirituais como um conjunto de coisas que
que vão nos auxiliar e vão nos ajudar nesse caminho da alegria, no caminho da celebração. O caminho da celebração aqui, a disciplina da celebração, é a última colocada aqui nesse contexto do livro aqui, porque ele vai deixar muito claro, se eu colocasse a disciplina da celebração em primeiro lugar, ela seria artificial, seria menos provável alcançá-la. Por quê? Porque a celebração, a disciplina da celebração é uma consequência, uma soma de várias coisas que me levam a isso. Não é um negócio, nossa, de hoje para frente eu vou ser alegre, porque Deus prometeu, Deus me criou para a alegria. Então daqui para frente eu vou ser uma pessoa que não vou me entristecer com nada. Não, não é assim, não é uma coisa automática, como se a gente virasse uma chave, né? Chave alegria, chave depressão, e a gente pudesse ficar controlando isso. Não, é um processo, é uma caminhada, é um andar com Deus, aprendendo a andar com o Senhor de tal forma que a gente possa experimentar isso, né? E aí o Foster ele vai dizer, é fundamental evitar o tipo de celebração que na verdade não celebra nada. Pior ainda é fingir estar celebrando quando não estamos no espírito da celebração. Ele dá um exemplo aqui, queridos. Por exemplo, ele usa aqui a questão do Dia Nacional de Ação de Graças, lá no livro, né? Ele diz, imagina, você está no Dia de Ação de Graças, toda aquela comida, ele escreve no contexto americano, né? Então é um dia de muita comida, muita festa, de abundância, e aí tem todo aquele ritual para celebrar o Thanksgiving lá. Aí de repente faz lá tudo, vamos orar, agora vamos comer. Não, mas esse peru aqui está ruim. Nossa, mas esse negócio aqui, nossa, não podia ter mudado isso aqui, não podia ter feito outra coisa. Cadê a celebração? Cadê a celebração? Onde está a alegria daquele momento? Então o que ele está dizendo aqui é, nós vamos celebrar de verdade. Vamos estar ali dentro desse espírito de gratidão, em que nós celebramos de fato a bondade e não a maldade, né? Que nós celebramos o que nós estamos celebrando por inteiro, sem a gente tentar fazer de conta que a gente está fazendo isso. E aí ele nos diz uma coisa que é muito importante nesse caminho para a celebração. Ele fala sobre a questão da equação da celebração, e ele pega o texto lá de Filipenses 4, né, que ele faz o seguinte cálculo, né? Não andar ansioso, mas a paz de Deus que excede todo entendimento alcançar o meu coração. Qual que vai ser o resultado disso? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se. Por que Paulo diz alegrem-se? E ele repete, ele insiste nisso, porque é possível. E aqui nesse alegrem-se sempre no Senhor, ele está falando isso como um imperativo. Ele não está dizendo ali, olha, vocês podem se alegrar, se vocês quiserem. Ele está dizendo isso aqui como uma ordem, alegrem-se. Eu vou dizer de novo, diz Paulo lá, vou repetir, alegrai-vos, alegrem-se. Por que a gente pode se alegrar? E como um ato de obediência. E aí Paulo vai dizer, né, o alegrem-se sempre é o versículo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos e a paz de Deus vai preencher o que vocês precisam. Porque tem essa fórmula aí, olha. Como que eu vou me alegrar no meio de toda essa situação? Primeiro, calma. Não andem ansiosos. Por que eu não vou andar ansioso? Porque Deus vai encher o seu coração de uma paz, Deus vai guardar a sua mente de tal forma que você não vai entender.
Você vai alegrar, não porque o problema foi resolvido. É interessante que quando Paulo escreve aqui, ele não fala da solução. Paulo não diz aqui, alegre-se porque a sua oração vai ser ouvida, e Deus vai fazer o que você pediu. Não está isso no texto bíblico. O texto está dizendo, você precisa fazer uma coisa. Qual é? Não ande ansioso. E Deus vai fazer outra. O que Deus vai fazer? Deus vai dar uma paz no seu coração que você não imaginava experimentar nessa situação, nesse contexto. Ele usa, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu não anotei aqui, mas ele usa uma expressão para essa questão de não estar ansioso, como se fosse assim. Não são essas as palavras, eu não vou abrir ali para não gastar tempo, mas é como se fosse uma santa irresponsabilidade. Sou eu que estou dizendo aqui, tá? Essas não são as palavras dele, não. Mas que em determinadas situações, essa santa irresponsabilidade vai me dizer o seguinte: olha, o que você pode fazer em relação a isso? Nada. Então, não faça, descanse. Descanse, Deus vai cuidar do seu coração, Deus vai dar paz à sua mente, Deus vai cuidar de você. Você não pode fazer nada, então descanse, é Ele que vai fazer. E o grande problema nosso, queridos, é que nós queremos ser o Senhor da nossa própria história. Nós queremos definir o que é bom. Nós queremos definir sempre aquilo que nós preferimos que aconteça. Lógico, tem coisas que nós podemos fazer isso, mas tem muitas que não estão nas nossas mãos. Aquilo que está nas nossas mãos, claro, Deus colocou na nossa mão para a gente ir lá e fazer a coisa certa do jeito certo. Mas aquilo que nós não temos como fazer, nós não temos outra coisa a não ser orar e buscar a presença de Deus. E os problemas? Como que nós vamos nos alegrar no meio dos problemas? Porque o que não falta é problemas, né? A gente, ele usa a expressão, muitos acabam sendo engolidos pelos problemas. E se a gente não tiver cuidado, a gente é engolido mesmo. É tanto problema, é o dia inteiro resolvendo pepino, e eu resolvo um negócio aqui, já tem outro ali na frente, já tem outro depois, e eles vêm aos montes, Eu digo que problema nunca chega sozinho, Sempre vem acompanhado, Mas a gente tem que ter essa consciência de que ao invés de sermos engolidos pelos problemas, nós precisamos ser visitados pelo Senhor e celebrarmos a graça, o cuidado de Deus na celebração das disciplinas espirituais. Para quê? Para que a gente possa depois experimentar a celebração como resultado da falta de problemas. Não, porque se você for esperar os problemas acabarem, é só na hora que você morrer que vai acabar para você, e você vai deixar um monte para trás. E é assim com a história humana. Enquanto a gente não morrer, não acabam os nossos problemas. Simples assim, gente. Então qual que é a esperança da gente? A nossa esperança está em Cristo Jesus, até que nos capacita para viver essa alegria que vem dele no meio dos problemas. E aí ele vai falar algumas coisas aqui sobre a questão da celebração. Primeira delas, ele aponta algumas coisas em relação aos benefícios da celebração. E ele diz: quais são os benefícios da celebração? Em primeiro lugar, ela nos livra de nos levarmos muito a sério. Gente, nos levarmos a sério demais só faz a gente entrar para o buraco. Sabe por quê? Se é 100% perfeito, 100% crente, 100% autossuficiente, 100% bonito, seu cabelo é 100% que você queria que fosse, tamanho do seu dedão do pé é perfeito, não, a gente tem que rir da gente mesmo, porque a gente não é aquilo que a gente gostaria de ser.
no sentido de não levar tão a sério aquilo que que nós gostaríamos de ser. Falar aqui das mulheres. Homem não tem muito problema. Gente, amigo, quando a gente é amigo um do outro, assim, homem, a gente encontro com o Ricardo, por exemplo, depois de um tempo, eu viro para o Ricardo e digo: nó, Ricardo, mas você está velho, hein? Você está acabadinho, hein, rapaz? Nó! Esses anos que a gente ficou sem encontrar, foi ruim para você, hein? Ó a barriga, não, você está barrigudo demais, careca. E a gente imagina uma mulher encontrar com outra e falar um negócio assim, o que vira? Terceira Guerra Mundial, no ato, não dá. Estou falando que os homens estão certos, é melhor assim do que o contrário, né? Porque a gente precisa ter consciência das nossas próprias limitações, e a celebração me faz olhar para os meus próprios limites e dar graças a Deus por quem eu sou, do jeito que eu sou, e Deus me fez assim. Ah, é fácil? Não, às vezes não é. Às vezes eu me encontro lutando em relação às minhas próprias limitações, né? Duas últimas semanas tem sido pesado para mim nesse sentido. E não estou falando que eu estou certo, não. Estou falando que tem sido uma luta para mim, né? Que eu olho coisas que eu gostaria de ter feito ou de fazer e eu me vejo tão impotente para fazer. Mas tem coisa que eu tenho que chutar o balde e vamos para frente, né? É um antídoto eficaz contra a tristeza, que vez por outra nos oprime a alma. Gente, se nós não tomarmos decisões e fazermos coisas para celebrar, a gente vai olhar só aquilo que é ruim na nossa vida, e a gente vai ficar mal. Tem hora que não dá para a gente fazer isso, né? É uma perspectiva, a celebração. Podemos rir de nós mesmos. Eu já falei isso aqui, ficou meio repetitivo. A celebração tende a gerar mais celebração. Gente, isso aqui é importante. Eu lembro de uma vez que eu apanhei porque eu ri. Você acredita nisso? Eu era menino, meu pai tinha uma Kombi, e a gente saiu de férias, e a gente ia fazer uma viagem de 400 quilômetros. Eu e minhas duas irmãs estávamos lá, meu pai deixava só um banco, e deixava, naquela época não precisava viajar com cinto de segurança, a maior parte da viagem a gente ficava lá no negócio, no chão lá da Kombi, brincando. E de repente, eu não lembro a razão, eu e minha irmã, a gente olhava um para o outro e começava a rir. O que vocês estão rindo? Nada. E ria. Edileia conhece minha irmã melhor. Ela sabe, na hora que minha irmã começa a rir, não para. E a gente olhava um para o outro e ria. Aquele negócio foi. E a gente não parava. Meu pai parou, ele falou para a gente parar de rir, né? Mas quanto mais ele falava para a gente parar de rir, o que a gente fazia? Mais ia. Aí ele cansou, parou, falou: pode descer. Deu uma chinelada na gente lá, e agora vamos continuar a viagem, né? Mas normalmente, o que eu quero dizer aqui é que risada desperta risada. Lá em casa, quando os meninos, meus netinhos estão lá, chegam com raiva em casa, ou levam a bronca da mãe, e a primeira coisa que eu falo com eles é: então vamos ficar sério. Você está sério? Estou. Então vamos ficar sério. Não pode rir. É só falar não pode rir, que a gente começa a rir. Eles... Todo mundo já olha assim, todo mundo fica meio... Agora você chega lá, você pode até estar mal, mas você chega e muda o ambiente, e a gente tem que fazer isso, né? Por quê? Para a gente poder contribuir. A prática da celebração. Gente, aqui
como prática da celebração, estou falando de festa mesmo, da gente celebrar, da gente fazer coisa que a gente pode expressar essa alegria. Algumas coisas que ele fala lá no livro, ó, cantar, dançar e dar brados de alegria. Essa palavrinha dançar eu deixei de propósito, está no livro, eu não tirei, deixei de propósito. Por quê? Porque dançar no meio evangélico é um negócio assim. Eu cresci aprendendo que dançar não era coisa de crente. Dançar é um pecado capital, mas não é isso que a gente encontra na Bíblia. Mas e o carnaval? Eu não estou falando disso, claro, gente, não estou falando de nada pecaminoso, tá? Nada pecaminoso. Gente, teve uma época, eu vou falar um negócio aqui, que Edileia e eu, a gente estava vivendo um período muito, muito complicado. E aí, Edileia gosta desse negócio de dançar. Ela foi criada numa família que não era crente, que quando a família reunia, o forrozinho comia solto. Eu fui criado numa família que dançar é um pecado. Então, gente, pensa numa cintura dura. Isso aqui não mexe assim, ó, só colocando a mão e empurrando. E a Edileia virava para mim e falava: amor, morro de vontade de dançar. Nossa, nem pensar e tal, né? Teve uma vez, gente, eu fiz um casamento, uma noiva, falei: agora eu vou dançar com o pastor. Falei: meu Deus do céu. Ela me pegou para dançar, eu pisei no pé da noiva, ela deve ter saído de lá assim arrebentada, né? Mas a gente estava vivendo um tempo tão difícil. Aí no dia dos namorados eu resolvi dar de presente para ela. Foi o presente mais doido que eu já dei para ela. Foi uma matrícula para a gente aprender a dançar numa escola de dança. Gente, isso salvou a nossa vida, não o nosso casamento, a gente não estava em crise no casamento, mas salvou a nossa vida emocionalmente falando, porque aquele era um momento, a gente ia para lá de mal com a vida, chateado, com raiva, triste. A gente chegava, um não queria, mas graças a Deus, Deus faz isso com marido e mulher, né? Na hora que você não quer, o outro quer. Na hora que você não está animado, o outro está animado. Diz: não, nós vamos. Um dia que ela não queria, eu falei: não, nós vamos. Na hora que eu não queria, ela me levava na mão. Mas chegava lá, a gente esquecia. Então, gente, pega a criança, fala para a criança fazer festa. É festa, mas não pode fazer barulho. Tem festa sem fazer barulho? Não tem jeito. Você pega Miriam, quando o povo sai do deserto e atravessa o Mar Vermelho, o que Miriam faz? Compõe uma música e vai dançar no meio do povo. Gente, se há um povo que gosta de dançar, é o povo judeu. Você olha as celebrações dele, aquele povo junto numa roda grande de homem com homem, mulher com mulher. Não tem nada a ver com questão de gênero aqui não, é só a celebração mesmo. Davi, quando ele chega com a arca lá em Jerusalém, ele chega dançando na frente do povo, né? E a mulher de Davi diz: que vergonha, que papelão, né? Risada. Gente, a gente tem que treinar, rir um pouco. Diz, querido. Miriam tinha quase 90 anos. O Gilmar está falando aqui, ó que coisa boa. Miriam tinha quase 90 anos. E a velhinha estava lá, ó. Idade não tira, gente, a alegria não pode tirar, não pode. Então, gente, nós precisamos aprender que essa alegria vem do Senhor, e não tem nada a ver com coisas pecaminosas. Não, mas dançar lá no carnaval é pecado. É pecado, claro que é pecado. Até fora do carnaval, dependendo do tipo de dança.
Exato. Gente, quando eu falo disso, depende da música, depende da motivação, depende com quem, o tipo de dança, o que está por trás. Lógico, eu não estou falando aqui agora, vai lá para gafieira. Gafieira nem existe hoje, né? Gafieira é do meu tempo, né? Mas hoje é os bailes de funk, não é? É funk, aqueles negócios imoral, gente, que não dá. Crente, gente, ó, pelo amor de Deus, se eu ficar sabendo que tem um crente aqui ouvindo esses funk da vida aí, eu vou ficar com vergonha. Então não escuta não, porque o negócio é bravo, é pesado. E eu não estou falando disso, ó, está liberado, não tem nada a ver com isso. Não é só funk não. Sim. Gente, a música sertaneja, eu sou do tempo da música sertaneja, do Zé Rico Milionário, né? Dessa turma, era só música boa, música que você podia cantar. Hoje tem umas músicas aí, gente, que de vez em quando eu vejo uns crentes assim, papai, ou então eu encontro, a pessoa está no carro lá, o som está ligado, falei, meu Deus, olha o que esse irmão está ouvindo. Aí não sabe por que é frio na fé, não sabe por que a vida está ruim, por que o casamento está ruim, não sabe por que filho não quer saber de igreja. Gente, é fácil explicar algumas coisas, muito fácil. Mas eu não estou falando nada disso não, isso é só para realçar talentos criativos com a imaginação. Gente, o que os seus filhos podem fazer? O que os seus netos podem fazer? A gente faz a festa com meus netinhos lá em casa. Eles dão umas cambalhotas lá, eles acham que eles estão abafando a coisa mais fenomenal da história, né? E a gente celebra, é tudo que eles podem, mas a gente tem que aprender, né, a desfrutar dessas coisas tão simples, e a gente aprender a nos alegrar com isso, né, apreciar a criatividade dos outros. Tem gente que olha para o que o outro faz, tudo tem defeito. Nossa, olha o que eu fiz, mas podia ter ficado melhor, né? Olha isso aqui, não, eu não gostei muito dessa cor não. Tem gente que coloca defeito em tudo. Seja chato não, gente. Vamos assim, ó. Você pode até achar que não ficou bonito, mas vamos valorizar o que os outros fazem, né? Porque senão fica ruim. Transformar os exemplos da família em momentos de celebração e ação de graças. Uma coisa que a Edileia fez muita diferença na nossa família foi essa questão de motivos de festa em família, né? Minha família é uma família que é ruim para isso, né? Não que não tenha festa, mas que não dava muita importância para isso. É aniversário? Tá bom, parabéns, tá? Deus te abençoe. Lá na casa da Edileia, qualquer motivo é motivo de festa, barulho, tal, aquele negócio. Então, lá em casa a gente aprendeu que tudo é motivo para muita festa, e para a gente caprichar na festa. Dia de aniversário, o aniversariante escolhe o que quer comer, o aniversariante escolhe onde quer comer, o aniversariante tem um monte de direito que no restante do ano ele não tem, né? Mas no dia do aniversário ele pode pedir que aquele dia a gente vai esforçar para isso, né? Então a gente tem que esforçar para isso, gente. Isso é bom, né? Aproveitar as datas culturais para celebrar isso de verdade. Por exemplo, Natal e Páscoa. Gente, no Natal, qual que é o principal personagem do Natal aí, tirando igreja? Papai Noel. Mas papai, deixa eles com Papai Noel. A gente não precisa ficar falando mal do Papai Noel, não. Não precisa chegar lá na casa do seu amigo, do seu pai. Não, Papai Noel é coisa do diabo. Não fala isso não. Mas você chega lá e diz, olha, Natal é Jesus, Natal é Jesus. Você não pode perder essas oportunidades. Páscoa é um tal de ovo de chocolate que coelho bota, né? Primeiro o coelho bota ovo. Segundo, é um coelho mágico porque bota ovo de chocolate, né?
Gente, depois o povo diz que não acredita em ressurreição, né? Acreditar em ovo de coelho, de chocolate, é um milagre muito maior do que a ressurreição. Mas nisso o povo acredita. Mas a gente vai deixar de celebrar Natal e Páscoa por causa disso? Claro que não. Claro que não. Halloween, a gente falou sobre isso esses tempos atrás, né? Mês atrasado já, nós estamos em dezembro, né? Claro que nós não vamos celebrar Halloween. Agora, vamos celebrar do nosso jeito. Vamos aproveitar a data e criar eventos para dizer, olha, aqui a gente não celebra Halloween, mas a gente celebra Jesus. Ele é a luz do mundo, é Ele que traz vida, o Evangelho é Evangelho de vida. E é exatamente no dia da reforma. Gente, é no dia da reforma, véspera do dia de finados, véspera no dia de todos os santos. Olha, tanta coisa importante celebrada aí, tudo junto, e no meio disso tem a reforma. Não é por acaso. E a gente não tem que ficar, não, ir no cemitério é pecado, e isso é pecado, isso é pecado. Vamos criar formas de aproveitar essas datas culturais e celebrar da forma certa. Celebrar o que nós podemos e o que nós devemos celebrar. Deixa-me ver aqui, porque não vai dar tempo da gente terminar. Deixa eu só ver onde que eu estou aqui, para ver o que eu faço. E invente, não vai dar tempo sim, gente. Invente, crie outros motivos de festa. Agora vai entrar em férias. Deixa-me dizer uma coisa para os pais e para as mães aqui. Eu escuto um monte de pai e mãe aqui na igreja dizendo, nossa pastor, férias não acaba, não aguento mais, tomara que a escola volte logo, porque eu não aguento mais ficar com meu filho lá e não sei o que eu faço. Gente, vai fazer alguma coisa diferente, aproveite esse tempo, ao invés de ser um peso, vai passear. A gente vive num momento em que a gente tem pouco lugar na natureza para a gente ir. Gente, Botucatu está cheio de lugar para passear, que você não gasta nada. Você passa um dia legal, faz um piquenique, vai na beira, desce a Bocaina lá. Isso a Edilei e eu fazemos com os meninos. A gente desce a Bocaina, vamos lá no riozinho lá, a gente passa o dia lá tomando banho com os meninos no rio, não gasta nada, leva um lanchezinho ali. Eles amam. Agora a gente quer ficar na frente do computador, trabalhando, assistindo isso, assistindo aquilo, e quer que a criança se adeque a nós. Vamos fazer, vamos experimentar, criar motivos para nós estarmos juntos. Me dê 5 minutos e eu termino. A celebração nos dá força para vivenciar todas as outras disciplinas. Se você for mais efetivo na celebração, você vai achar mais fácil orar, mais fácil ler a Bíblia, mais fácil um monte de coisa, tá? E aqui eu concluo. Aqui é um resumo do que a gente viu, né? E aqui eu só vou ler, não quero falar por causa do tempo, né? Mas no grupo 1 das disciplinas do livro, que a gente chama disciplinas interiores ou do coração, nós temos 4 disciplinas: a meditação, a oração, o jejum e o estudo. E aí ele resume isso dizendo, vimos como a meditação acentua a sensibilidade espiritual que nos leva à oração. Logo, descobrimos que a oração está associada ao jejum. Influenciados por essas 3 disciplinas, meditação, oração, jejum, podemos com eficácia caminhar para o estudo que nos dá o discernimento a respeito de nós mesmos e do mundo que nós vivemos. Prestem atenção, presbiterianos que gostam de estudar, continuem estudando, mas nessa sequência, estudo vem em 4º lugar. Você medita, você ora, você jejua, você estuda. Posso fazer o contrário? Pode, não é pecado, mas aqui é uma orientação. Comece com a sensibilização do seu coração e da sua mente, para quando você for estudar, não seja só a mente, mas seja mente, coração, alma, espírito, você completo diante da palavra de Deus. Segundo grupo de disciplinas, disciplinas exteriores, aquelas que as pessoas veem que eu faço ou que eu sou.
Simplicidade, solitude, submissão e serviço. 4 S's, né? Por meio da simplicidade, vivemos de maneira íntegra em comunidade. Gente, não seja complicado, seja simples. Ser simples não é vestir uma roupa que está rasgada, embora a roupa rasgada hoje está na moda, né? Mas não estou falando dessa roupa. Simplicidade não tem a ver com isso, né? Não, a pessoa é tão simples, está falando que ela é pobre, miserável, não tem nem o que comer. Não é isso simplicidade. Simplicidade é simplificar a vida, ser uma pessoa simples. Tem gente que complica tudo. Não seja dessas pessoas complicadas, mas seja simples. A solitude permite-nos estar genuinamente presentes quando estamos com outras pessoas. Né? Eu estou presente aqui, né? Sou solícito, estou completo aqui nesse lugar. E mediante a submissão, convivemos com os demais seres humanos sem o apelo da manipulação. Eu não preciso manipular ninguém, não preciso ser manipulado, né? Mas eu vivo disposto a servir, tornando-nos bênçãos para as outras pessoas. E o terceiro grupo de disciplinas comunitárias, aquelas que a gente vive junto, aquelas que a gente pratica juntos, que a gente exercita juntos. A confissão liberta-nos de nós mesmos, liberando-nos para a adoração. A adoração abre as portas para a orientação espiritual, para percebermos qual é de fato a vontade de Deus, e todas as disciplinas exercidas livremente geram a doxologia da celebração. Doxologia é: eu glorifico a Deus na minha celebração, eu glorifico a Deus na minha festa, eu glorifico a Deus na minha alegria. Confissão de fé, pergunta número 1. Todo presbiteriano, ou quase todos, sabem dessa pergunta. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. A tradução antiga diz gozá-lo para sempre. É uma palavrinha ruim nos dias de hoje. Mas John Piper, ele diz que a melhor tradução é glorificar a Deus e me alegrar nele. Me alegrar nele. A minha alegria está nele, e porque a minha alegria está nele, eu posso se alegrar. Filipenses 3:3, alegremo-nos no que Cristo fez por nós, não no que a gente pode fazer. Cristo já fez o suficiente para a gente ter motivo de alegria. Mas e o que eu faço? Ótimo, mas o que Cristo fez é suficiente. O que você faz nunca é suficiente, mas o que Cristo faz é. Então nós nos alegramos nele. E aí Filipenses 4:4, alegrai-vos. Outra vez, de novo, estou repetindo, alegrem-se, alegrem-se. Gente, o cristianismo é uma fé que promove o prazer em Deus, o prazer de Deus no nosso próprio coração. Então, somos um povo, ou pelo menos deveríamos ser um povo alegre e feliz. Naquilo que é correto, nada de pecaminoso, nada de errado, nada para justificar pecado, nada disso. Não vou nem entrar em detalhes. Mas a bondade, a graça e a fidelidade do Senhor deve ser sempre suficiente para nós. Amém? Vocês acreditam nisso, gente, que eu falei? Ou vocês acham que eu falei heresia hoje? Não. Gente, e esse assunto é tão sério, porque tem gente que acha que isso é heresia. Nós já perdemos membro aqui por causa disso. Que diz que crente Deus não criou crente para ser feliz, não. Isso sim é heresia. Agora, a alegria é o fim principal da nossa existência? Não. Deus garante alegria em todo tempo, em todas as circunstâncias? Não. Na hora que você estiver triste, fique triste. Na hora de chorar, chore. Eclesiastes 3:3 lá. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para dançar, tem tempo para ficar quieto, tem tempo para tudo. Mas Deus é o Deus da festa, da alegria.
Sabe qual que é a melhor? A palavra trindade não existe na Bíblia. A palavra trindade não existe na Bíblia. Na Bíblia existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe qual é a melhor palavra na Bíblia para explicar a trindade? Vocês já ouviram falar isso aí? Eu esqueci agora qual que é a palavra no grego, mas é dançar. A gente entende a trindade. Exatamente. Pericorese. A gente entende a trindade quando 3 pessoas se dão as mãos, e elas conseguem ter harmonia plena naquilo que elas fazem. E você vê aquela pericorese da trindade nessa harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O melhor exemplo da trindade é aquilo que no meio evangélico a gente diz, é pecado. Não é. A trindade dança, a trindade pericorese. Vou usar o grego aqui para ninguém falar que eu falo que Deus dança, né? Deus pericorese, né? Aí fica chique, né? Então, não é pecado. Pecado é não celebrar a graça, a bondade, o cuidado de Deus para conosco. Amém? Vamos ficar em pé. Eu estourei o tempo em 10 minutos, mas foi para terminar, e a gente precisava terminar isso aqui hoje. Senhor Deus, encha o nosso coração com a alegria que vem do Senhor. Nós não podemos alcançá-la por nós mesmos. Nós não temos nem ferramentas para isso. Podemos até, ó Pai, irmos ao circo e rirmos de alguma palhaçada do palhaço, mas na hora que a gente sair dali, a gente vai estar com o coração angustiado da mesma forma que a gente entrou. Por isso, Pai, nós precisamos dessa alegria que vem do Senhor, que restaura a nossa alma, que sustenta a nossa vida, que nos anima, que nos encoraja, que nos dá força, que cura o nosso coração da depressão, de tantos sentimentos, tantas doenças da alma que nos atingem. Por causa do pecado, nós sabemos isso, mas nós somos o povo redimido pelo sangue do Cordeiro, e nós queremos ver essa alegria sendo restaurada no nosso coração, dia após dia. Cerca-nos com a Tua bondade, mas acima de tudo, com a Tua presença. Dá-nos um dia cheio da alegria do Senhor, e que no culto de hoje à noite nós também possamos celebrar alegremente a presença e a manifestação da Tua bondade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vão em paz, e um almoço muito alegre. A comida pode até não estar legal não, mas ri até da comida. Se o arroz queimar, dê risada do arroz queimado, tá bom? Deus abençoe. Vão na paz, queridos, no nome de Jesus.